Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vou ler de novo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso de número 33 desse mesmo capítulo diz assim: não vos enganeis, as más companhias ou conversações em algumas traduções, as más companhias corrompem os bons costumes. Verso de número 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ou em outras traduções, piscar, ou no momento, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga, mas graças a Deus, diga, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, mas se assenta aplaudindo e glorificando o nome do Deus que vem do céu da terra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma das cartas de Paulo, onde Paulo escreve aos Coríntios. Ele escreveu duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Nessa primeira carta, justamente nesse capítulo que acabamos de ler, Paulo ele começou a observar algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que estava acontecendo lá, Paulo deu um alerta. Paulo diz: as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquilo que eles aprenderam estava se corrompendo devido a algumas pessoas que eles estavam se misturando, que eles estavam andando. Porque Paulo começou a perceber que na igreja de Corinto, algumas pessoas não acreditavam na ressurreição de Cristo, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a primícia. Nós lemos aqui que o Senhor é a primícia daqueles que dormem. Quando a Bíblia está falando dormir, para mim e para você que cremos no Senhor, o dormir está falando da morte. E dormir, ou seja, a morte dessa carne, é um descanso para a nossa carne, para a fadiga, um descanso. Porque aqueles que estão em Cristo, eles terão consolo. Aqueles que estão em Cristo, eles terão um refrigério. A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu,
irmão, lá a Bíblia diz que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá trevas, porque o que resplandece lá é a glória de Deus. Mas enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos a tudo isso, mas teremos um descanso. Quando estamos em Cristo, nós temos uma esperança. Mas quando não cremos no Senhor, a pessoa vive atormentada, ela diz: até quando vai durar isso? Outros, até por desespero, acham que tirando a sua vida vai resolver o problema. Muito pelo contrário, vai piorar mais ainda. Porque é o que está acontecendo aqui quando Paulo está narrando essa carta. Uns começam a discutir dizendo que não há ressurreição de mortos, que não há. Aí a Bíblia diz então que Paulo ele começa a orientar os irmãos, e Paulo começa a falar algumas coisas que nós lemos aqui. Olha o que Paulo vai dizer: e agora, irmãos, eu vos digo que carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, essa matéria não vai entrar no céu. Essa carne não vai entrar no céu. O que vai para o céu é a nossa alma, o nosso espírito. Haja quem diga por aí: morreu, acabou. Para quem não crê na palavra e não conhece a palavra, para eles, o pensamento deles é esse. Mas é onde Jesus disse: errais nisso, por não examinar as Escrituras. Às vezes, não que a pessoa não possa ler livros, mas tem livros que não é aconselhável a pessoa ler. Mas não que a pessoa não possa ler, mas às vezes a pessoa gasta muito tempo lendo livros e livros e livros, mas não gasta, ou não, porque na verdade a Bíblia você não gasta, você ganha tempo, você aproveita tempo lendo a palavra de Deus. E muitas às vezes leem coisas que nem vai edificar a pessoa, mas passam tempos e tempos ali. Mas quando se trata da palavra de Deus, ah não, eu não creio, ah não, eu não acredito, isso aí é historinha da causa. Tudo bem, meu irmão. Acreditar é uma responsabilidade de cada um. Crendo ou não, a palavra é verdadeira. Crendo ou não, a palavra é viva. Aí a Bíblia vai nos mostra que Paulo começa a dizer que os irmãos estavam dizendo: olha, esse negócio de ressurreição não existe. Ou seja, muitas olha, Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ressuscitou, quando eles colocaram Jesus dentro da tumba, né, da cova, né, que na verdade era uma espécie de uma caverna, quando colocaram aquela pedra para tampar a entrada do sepulcro, eles colocaram soldados ali. Colocaram soldados ali. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A tampa da cova foi aberta e aqueles homens adormeceram. Aqueles homens não viram a ressurreição, não viram Jesus saindo da cova. E a ordem do governo romano era que eles guardassem o corpo, porque se apregoava: ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então na mente, olha, eles vão vir aqui, guardem a entrada, segurança máxima, porque eles vão vir aqui para alimentar o que eles estão pregando aí, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então eles vão vir aqui para tentar tirar o corpo daqui para dizer: ele ressuscitou. Só que a Bíblia diz que eles não viram. Aí como é que eles vão contar? Porque a ordem do governador era essa:
se alguém pegar esse corpo, vocês estarão mortos, serão mortos. A Bíblia diz então que eles pagaram. Quando esses homens chegaram lá, diante do governador, o governador pagou para eles, pagou. E a Bíblia diz que até hoje, muitos ainda acreditam que Jesus não ressuscitou. A Bíblia diz que até hoje muitos acreditam que o corpo de Jesus foi tomado pelos discípulos. Não acreditam na ressurreição. E os soldados foram pagos para propagar essa mentira. Está na Bíblia, depois você lê na sua casa acerca da ressurreição de Cristo. Os soldados foram pagos para divulgar uma mentira, para divulgar que Jesus não ressuscitou, que o corpo foi levado. Aí a Bíblia diz então que entrou essa discussão na igreja de Corinto. Então Paulo começou a perceber. Aí Paulo falou, mas tudo bem, mas e aí? Uma coisa é certa, carne e sangue não podem entrar no céu, não podem herdar o reino de Deus. Então, como não há ressurreição, aí Paulo vai dizendo, olha, e agora, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, diga um mistério. Mistério, o que é mistério? Mistério, meu irmão, é aquilo que pessoas não vão acreditar quando você falar. É aquilo que a pessoa vai dizer, fulano está doido, fulano está perturbado. E era isso que eles tinham contra o povo de Deus. Falavam que eles eram um bando de loucos, a ponto de Paulo dizer, olha, o evangelho que nós pregamos para o mundo é loucura, é coisa de doido, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Mas muitos aqui não. Muitos acreditaram naquela história contada lá atrás e começaram a pregar isso dentro da igreja. Olha, esse negócio de ressurreição não existe. Não existe. E Paulo quando começou, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo fala, na verdade, nem todos vão morrer. Que estamos aqui, que cremos, não vamos morrer. O dormir aqui é a carne, é o cristão morrer, a carne dele. Mas ele diz, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Mas aí Paulo continua. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Aqui Paulo está falando daqueles que crerem, vão ressuscitar incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados em que, pastor? Num corpo de glória. É por isso que Paulo diz que no céu carne e sangue não entra. Então o nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória, como o corpo dos anjos. Lá no céu, Jesus diz, olha, aqui na terra os homens casam e se dão em casamento, mas lá não. Lá nós seremos como os anjos. Lá não vai ter sentimento carnal de homem para com mulher, esse chamado amor eros, esse amor eros entre o homem e a mulher, esse desejo de atração. Não, lá todos nós seremos como irmãos. Aí muito se indaga, mas pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou conhecer aquele fulano que estava aqui, que serviu a Deus? Vai conhecer, meu irmão. Você vai para um lugar de alegria, para um lugar de festa. Já imaginou você chegar numa festa e não conhecer ninguém? Como é que você vai ficar? Igual um peixe fora d'água, não conheço ninguém, nunca vi. Tem gente que acha que quem chegar no céu vai ser assim. Não, você vai conhecer. Eu só não vou ter aquele amor. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não vou ter aquele amor que eu tive aqui na terra, aquele sentimento
esclarecida esposa. E nem vou ter pela minha esposa, que eu sou casado hoje. Porque se esse sentimento entrar no céu, vai ter briga lá. Um não vai falar, eu casei com ele primeiro. Não, mas você morreu. Eu casei com ele agora. Eu fiquei até mais tempo com ele. Então esse sentimento não vai ter no céu. Lá todos nós teremos o sentimento que o amor de Deus, o amor ágape, o amor fraterno, uns pelos outros. Mas que vamos conhecer, vamos. E quando eu e você, acho que você não acreditou, diga amém, irmão. Quando eu e você chegarmos lá no céu, eu vou ter o prazer de olhar na sua cara e dizer, valeu a pena. Valeu a pena suportar as perseguições. Valeu a pena suportar as calúnias. Valeu a pena suportar a dor por amor a Cristo. E hoje nós estamos num lugar de glória. Só quem vai para lá aplauda e glorifica o nome dele. Meu irmão, a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, é lá. E para entrar lá, como para você entrar no outro país, vou te dar um exemplo claro. Para você entrar no outro país, você acha que você vai... Vou dizer aqui no Brasil, porque o Brasil é uma bagunça. Aqui, lá fora, não é qualquer um que entra. Aqui no Brasil, qualquer um entra aqui, tá, é isso mesmo. Por isso que o Brasil tem muita mistura de cultura, tem muita doença também. Por quê? Porque tudo que vem de lá de fora entra aqui. Se entrar uma pessoa pegar um novo vírus lá, esse entrou foi por isso. Porque o livre acesso. Agora vai alguém daqui contaminado e ir para lá para os Estados Unidos ou outro país? Aqui não. Como você vai ficar com essa carniça para lá? Agora aqui no Brasil não. Aqui é uma bagunça. Infelizmente a realidade é essa. Por quê? Porque nós infelizmente nós temos um governo que está preocupado com a saúde do povo. Essa é a realidade. Mas para você entrar, seja por doença ou até para trabalho, ou para você ir lá fazer uma visita, alguma coisa assim, você tem que assinar um passaporte para entrar lá. Tem que assinar. E para entrar no céu tem que ter passaporte, tem que assinar o passaporte. Que passaporte é esse, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Então todo aquele que confessar ao Senhor, ele está assinando o passaporte para entrar lá. Você já assinou seu passaporte? Você já fez a oração confessando Jesus como seu Salvador? Ainda não, pastor. É hoje. Assina o passaporte hoje. Assina hoje. Assina hoje. Porque tem viagem, tem pessoas que vão viajar, que às vezes não dá nem tempo de chegar no outro país. Porque até chegar no aeroporto, até chegar no momento de assinar o passaporte, aconteceu alguma coisa. E para entrar no céu também é assim. Tem gente que fica só enrolando. Amanhã eu sirvo ao Senhor, amanhã eu caminho com o Senhor. Meu irmão, o amanhã não existe. Por quê? Porque eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 1 segundo. Não sabemos. Então é por isso que tem que assinar o passaporte antes da viagem. Porque na hora de assinar o passaporte, se tiver carimbado, é o que Paulo disse: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Mas aqueles que dormiram, a Bíblia diz que eles ressuscitarão. Ressuscitarão. Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses. Deixa que eu vou abrir aqui, não precisa você abrir, só para você entender. Olha o que Paulo vai dizer, capítulo 4, verso 16. Depois eu te passo descendo na sua casa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Diga, a trombeta vai soar. Diga, a trombeta vai soar.
E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quem morrer em Cristo vai ressuscitar primeiro. Aí a Bíblia diz, e depois nós, os que ficarmos vivos, porque se o arrebatamento acontecer agora, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente. Agora é junto com eles. Eles vão ressuscitar, e quando eles ressuscitarem, o corpo deles vão ser transformado num corpo de glória, e o nosso corpo também, na mesma hora, mas a Bíblia que nós lemos, num abrir e piscar de olhos, vai ser transformado também num corpo de glória, e seremos arrebatados juntamente, ou seja, arrebatar quer dizer tomado à força, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Isso fala de eternidade com Deus. Pastor, e quem não assinou o passaporte? Eternidade com o diabo. Eternidade no lago de fogo, sofrendo. O diabo tem enganado muitas pessoas dizendo que o inferno é aqui. Mentira. Aqui é o lugar, é a terra, é a habitação do povo. Nós estamos aqui de passagem. Só que quem não entendeu que está nessa terra de passagem e não assinou o seu passaporte para entrar lá, infelizmente vai entrar lá. Não existe purgatório, não existe alma ficar vagando, não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo, vem o julgamento. E todo julgamento tem o acusado e tem a testemunha. E tem o juiz e tem o advogado. E no tribunal vai ser assim. Alguém vai dizer, mas por que eu estou sendo condenado? Não assinou o passaporte, não entregou sua vida para Jesus, não acreditou na ressurreição, não acreditou na morte e ressurreição de Cristo, não acreditou que Ele era o Salvador, não aceitou Ele como Senhor e Salvador para a sua vida, não entregou a vida para Ele. Resumindo, não assinou o passaporte para entrar lá. É por isso que está sendo lançado no lago de fogo. É por isso. Aí a pessoa vai dizer, mas por que o fulano foi? Porque ele assinou o passaporte. Não, mas ele também pecou. Mas sabemos que o diabo, ele é acusador. Não, mas aquele fulano ele também fez o mesmo que o outro fez. Aí Jesus vem, pois é, mas está aqui, ó. O advogado chega na hora, ele está aqui, ó. Ele aceitou ser comprado pelo sangue que eu derramei. Ele acreditou no poder da ressurreição. E a Bíblia diz que assim como Cristo morreu, foi sepultado, nós também seremos sepultados nas águas do batismo. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, estaremos para sempre com Ele. É isto que Paulo estava transmitindo. Aí a Bíblia diz aí, Paulo, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele, com o Senhor, para sempre com o Senhor. Então, se não assinar o passaporte, não tem como entrar lá. Criança, quem é criança? Pastor, Jesus foi bem claro. Das crianças é o reino dos céus. Passou, deixou de ser criança,
na nossa linha, a partir de 12 anos, já não é mais criança. A partir de 12 anos, já pode decidir seguir a Cristo ou não, descer as águas do batismo ou não. Ah, não quero, então você vai para o inferno se você morreu hoje. Pastor, que vai para o inferno. Não, eu tenho tempo, vai para o inferno. Não é mais criança. Já tem responsabilidade para assumir a sua fé. Então, a partir dos 12 anos, assina o passaporte, porque o céu te espera. Quantos anos você tem, Júlio? Eu tenho 10. 10? Pois é, daqui a 2 anos, assina o seu passaporte. Isaac, esse mês, vai fazer 12 anos. Completar 12 anos, assina o seu passaporte. Você que está me ouvindo pela internet, se você, criança, vai fazer 12 anos, quando completar 12 anos, assina o seu passaporte. Você que já passou, está caindo os dentes e não assinou o passaporte, assina hoje, porque o céu te espera. O céu é o seu lugar. Se você crê, aplauda e glorifique esse Deus poderoso. É para isso que Cristo se fez primícia. Por minha e por sua causa. Aí Paulo vai dizer, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É o que eu já disse, transformados no corpo de glória. Porventura, é o que eu disse, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Para entrar lá, tem que assinar o passaporte para que isso aconteça, para que haja essa transformação. Aí Paulo vai dizer, e quanto isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A Bíblia diz que Jesus, ele não morreu. Não morreu? Não, foi morto. Ele não morreu. A Bíblia diz que ele se entregou, porque a morte é tão fraquinha, que Jesus teve que se entregar a ela. Jesus teve que entregar a sua vida para morrer. Ele se entregou. Mas a morte é tão fraquinha que ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, a Bíblia diz que eu e você também vamos ressuscitar. Aí Paulo vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Aí vem a pergunta: onde está a morte? O teu aguilhão, ou seja, a sua prisão. Onde está o inferno? A tua vitória. É por isso que quem morre hoje, sem ter assinado o passaporte, sem ter aceitado a Cristo, sem ter entregado a sua vida para o Senhor, inferno. Não tem purgatório, é inferno. Por isso que eu já disse, muitos vão dizer, não, o inferno não. O inferno é aqui. Aqui é o nosso lugar de passagem. Inferno. E vão ficar sofrendo no inferno até que dia? Até o dia do juízo. Que no dia do juízo, aí vem a condenação eterna. Condenação eterna é lago de fogo. A Bíblia diz que lá no lago de fogo vai ser lançado a morte, os falsos profetas e o inferno. Ou seja, quem está no inferno vai ser lançado no lago de fogo. Passou até no dia do juízo. A Bíblia diz que no dia do juízo, até o inferno vai ter que dar conta dos mortos. Então quem morreu sem Cristo vai para o inferno. No dia do juízo, o inferno vai ter que dar conta, porque eles vão estar diante do tribunal para
condenação, porque quem está em Cristo já está absolvido. Quem está em Cristo aqui? Se assinou o passaporte, está em Cristo. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma, o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, repito, se assinamos o passaporte para entrar lá, não há condenação. Não há. Vamos estar lá para quê? Para ser testemunha. 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 Aí a Bíblia diz então que Paulo diz, olha, ó aguilhão, onde está? Ora, o aguilhão, ou seja, a prisão, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado aprisiona. Mas Jesus derramou o sangue dele para nos purificar de quê? De todo pecado. Então o sangue de Jesus foi derramado para quebrar o aguilhão da morte, para destruir o aguilhão da morte, para vencer o império, o aguilhão, para acabar com o aguilhão. Só que só acaba o aguilhão, só é destruído esse aguilhão se o passaporte estiver assinado. Aí ele diz, e a força do pecado é a lei. Aqui é onde entra a discussão que estava havendo. Porque muitos queriam viver pela lei. Quem não crê hoje na ressurreição de Jesus, e a gente está fazendo um estudo aqui acerca das seitas e heresias, tem alguns grupos religiosos que só acreditam no Antigo Testamento, só período lei. Muitos lá em Israel que não creem na ressurreição de Jesus estão vivendo, crendo na lei. Creem na lei e nos profetas, mas Jesus, para eles, não é aquele que ressuscitou, não é o Cristo que havia de vir. Que Deus tenha misericórdia, que dê tempo deles também assinar o passaporte, cair em si e entender que o lugar deles não é aqui, que tem o céu esperando aquele que assinou o passaporte. Aí a Bíblia diz então que Paulo vai dizendo, a força do pecado é a lei. Se nós vivêssemos pela lei, meu irmão, nós já estaríamos condenados ao inferno. Porque Jesus diz que aquele que quer viver da lei, ele não pode errar um acento. E a gente, tem hora que a gente infringe a lei, tem hora que a gente infringe. Mas a Bíblia diz, mas graças a Deus, o que a Bíblia diz? Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Nós não vivemos debaixo da lei, mas entendemos que temos que cumprir a lei. Se nós vivemos em desonra, em desobediência à lei, exemplo, a lei diz não matar. Se eu matar, o que vai acontecer? Vai ser preso. A lei diz não ultrapasse o sinal vermelho. Se eu ultrapassar, o que pode acontecer? Eu posso morrer e ainda matar alguém. Isso quando é pior, que a pessoa que foi atropelada morre, ou o acidente lá, a pessoa que infringiu a lei, a outra morre e a outra fica viva e fica com aquela imagem na cabeça, eu matei fulano. Aí vai pagar pela sua infração. Então nós sabemos, olha, isso aqui eu não posso. Mas por quê? Porque nós temos um ajudador, o Espírito Santo. É por isso que eu disse mais cedo, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. É Ele que nos guia. E quando você é guiado na verdade, automaticamente você, opa, isso aqui é
contra a lei de Deus. Opa, essa lei aqui, eu não posso descumprir. Se eu descumprir isso aqui, vai ter problema. Vai ter problema. A lei ia só dizer, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Mas a graça diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, Adão, mas por um homem entrou a salvação, entrou a vida eterna, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Mas pelo sangue de Jesus nós podemos dizer, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, e aí? Acabou? Agora que eu vou entrar na mensagem. Isso foi só a introdução. É, pastor? É. Mas a mensagem vai ser breve. Olha o que Paulo continua dizendo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo passaporte que nós assinamos para entrar lá, para ter acesso a entrar lá. A assinatura desse passaporte está lá em Romanos 10:9, vou ler daqui a pouquinho. Mas eu vou entrar aqui no... Portanto, meus amados irmãos, para entrar lá, pastor, basta só assinar o passaporte? Quem chega atrasado perde viaja? Hã? O avião já foi, como é que você vai? Não tem como, já foi o avião. Não, pastor, eu compro outra passagem. Aí eu te disse, se der tempo, se tiver outra oportunidade. Mas se morrer sem Cristo, não tem outra oportunidade. Então tem que comprar passagem, mas tem que andar no horário, tem que ter horário para entrar. Aí Paulo vai dando as recomendações. Você vai assinar o passaporte, tudo bem, você vai entrar lá. Só que ninguém entra sem antes passar por alguns vai ter, eles vão querer saber, irmão, o que você está querendo fazer lá naquele país? Então você vai ter que prestar conta por que você vai entrar lá. E aquilo que você fizer falar vai te garantir a sua entrada lá. Então não é só eu aceito Jesus e vou viver do meu jeito. Eu entrego a minha vida para Jesus, a partir de hoje eu sou crente, mas na minha vida quem manda sou eu. A sua assinatura compromete a sua conduta. Por isso que eu disse, eles vão perguntar o que fulano vai fazer no país tal. Qual vai ser a sua justificativa para te dar acesso para entrar lá? Qual? Então aqui Paulo vai dizendo, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firme. Sede o quê? Firme, diga firme. Firme. Você tem que ser firme na fé, meu irmão. Tem pessoa que primeiro vendaval já quer abandonar o barco. Tem pessoa que ela não aceita ser corrigida por Deus. Ela é corrigida através da palavra e nem assim ela aceita. E sabe o que? Falta de firmeza. Qualquer coisinha ela já não quer mais caminhar. Qualquer coisinha já derruba ela. Isso é o que? Falta de firmeza. Caiu, meu irmão, levanta. Estão perseguindo, continua. Estão falando mal, continua. Continua. Está tendo, continua. Está tendo vendaval, continua. Fica firme. Lutas e provações todos nós passamos.
você não vai para lá sozinho. Não vai. Tem alguém que vai te conduzir para entrar dentro da aeronave para chegar lá. É assim. Tem alguém que vai te indicar o caminho para chegar lá na aeronave, para entrar, para você alçar voo. E para entrar no céu, tem alguém que nos conduz. E o nome dele é Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, e ele vos guiará. Ele que nos guia, e ele vos guiará em toda a verdade. Pastor, eu não consigo ficar sem contar uma mentirinha. Então não dá para entrar lá. É por isso que nós temos que entender: temos um ajudador, é o Espírito Santo. É por isso que a igreja tem que buscar a presença do Espírito Santo. É por isso que você tem que, nas suas orações, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não deixe de pedir o que você quer, a sua casa, o seu carro. Não deixe. Mas não esqueça de, primeiramente, pedir para ser cheio de Deus, para ser cheio do Espírito Santo. Porque corre o risco da pessoa ganhar tudo que ela pediu em oração, mas no dia de entrar lá, não assinou o passaporte, quis viver de qualquer maneira, não vai entrar. Então Paulo disse: olha, sede firme. Então tem que ser firme na fé, meu irmão. Provações todos nós passamos, mas sede firmes. Mantenha a sua vida em Cristo. Mantenha a sua vida pautada na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Então Paulo diz: sede firmes. Aí Paulo diz: e constantes. O que Paulo falou? Constante. Constante, meu irmão, é aquela pessoa que ela não para por nada. Por nada. O culto começa às 7 horas. A pessoa das 6h30. Vai chover. Choveu no culto hoje não. Nem viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover. Choveu no culto hoje não. Inconstância. Qualquer coisinha tirando do culto. Aí onde nós temos que ter maturidade. O dia, nós temos 2 cultos na semana. 2 cultos. Quarta, por enquanto é 2, mas quando Deus alargar o ministério, não vai ser só 2 cultos, não. Mas Deus vai prover tudo que a gente vai precisar. Deus, ele é fiel. Por enquanto nós temos 2 cultos. Quarta e domingo. Aí na quarta e domingo aparece visita na sua casa. Aí eu não vou no culto hoje não, porque tem visita na minha casa. Aí eu te pergunto: dia do culto, imagina se você trabalhasse no domingo ou trabalhasse nos dias de culto. Aí na hora de você ir para o trabalho, chega a visita na sua casa. Você vai ligar para o seu patrão: meu patrão, hoje eu não vou não, porque tem visita aqui em casa. Você vai ficar em casa? Porque tem visita? Não, não vou trabalhar não, porque tem visita aqui em casa, o patrão. Sabe o que vai acontecer? Seu patrão: tem visita? Então fica a visita, que ela vai pagar suas contas, ela vai arrumar um emprego para você, porque aqui você não trabalha mais não. É simples assim. E para entrar no céu é a mesma coisa, meu irmão. Não porque eu tenho que ver aquele parente que eu não via tanto, meu irmão. A Bíblia é clara. Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho e filha, por amor a mim, o evangelho, não é digno de entrar no meu reino. O que ele está falando? Aborrecer? Como assim? Brigar? Não é brigar. É colocar na cabeça deles: olha, eu tenho um compromisso com Deus. Hoje é o meu dia de culto, eu preciso ir. Quer ir comigo? Ah, não. Então, espera aqui, que eu vou lá.
Mas não toque, porque senão o diabo ele é estrategista. O diabo ele é estrategista. Já que é uma visita que te impede de ir no culto, então ele vai colocar todo dia de culto, ele vai colocar uma visita na sua casa, e às vezes até um amigo de muito tempo que você não via, para ir na sua casa no dia do culto, para você, eu vou olhar para o meu amigo. É aquela pessoa, é um parente. No dia do culto, por que não vem no sábado, por que não vem na terça, vem logo na quarta e no domingo? Você acha isso normal, meu irmão? Não. Aí, uma coisa hoje, outra amanhã, aí a inconstância vai só pegando. Quando a pessoa assustar, já não está mais indo na casa de Deus. Para ela já ficou normal ficar em casa no dia do culto. Aí ela vai esmorecendo. Aí no dia que a trombeta soar, no dia do avião alçar voo, mas eu assinei o passaporte, chegou atrasado. Inconstância. Então nós temos que ser constantes. É o que eu sempre falo para os irmãos. Só se for uma situação impossível. Impossível. Olha, não dá. Pronto. Se for uma situação assim, extrema, não dá. Porque tem gente que fica inventando desculpa, aquela coisa toda. Mas Deus sabe, mas a pergunta é, Deus sabe, mas Ele aceita isso? Você concorda com isso? Sabe, Deus sabe, Ele sabe de tudo. Então nós temos que o quê? Ser constantes. Então tem coisa, irmão, nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Porque o nosso adversário, Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha aqui para tragar. Procurando uma oportunidade. Então, meu irmão, firmeza e constância. E sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Digo, meu trabalho tem recompensa. Então, quando você entende que você tem uma aliança com Deus, quando você aceita o chamado de Deus, quando você vive o chamado de Deus, você entende, eu tenho uma aliança com Deus. E tudo que você está fazendo não é em vão. Eu tenho um exemplo com uma pessoa certo dia, falei para ela, pois é, justamente sobre isso, sobre essa constância. Falei com a pessoa, você quer que a sua casa seja salva, você quer que os seus filhos vão para a casa de Deus, você quer que os seus netos, seus parentes, mas o que você tem apresentado para eles com a sua vida? Foi o que nós pregamos domingo passado, que nós carregamos em nós o nome de Cristo. O nome de Cristo. A pessoa de Jesus habita em nós, através do Espírito Santo. Então, como é que eu vou? Mas peraí, fulano quer que eu vou para a casa de Deus, mas ele é inconstante. Nem ele vai direito, quer que eu vou. Inconstância. Aí, aquilo que você... Não, mas aquele dia... Não, firmeza e constância. E quando eu tenho firmeza e constância, é o que Paulo diz, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos, as orações, as campanhas, tudo que nós fazemos, os cultos que participamos, tudo isso conta como um trabalho no Senhor. Porque nós estamos trabalhando a nossa fé. Então uma fé não trabalhada, uma fé não exercida, ela não gera resultados. Então quando a sua fé, quando a nossa fé, ela é exercida, não é aquela fé de boca para fora. Não, eu creio em Deus, meu irmão, não, mas eu estou bem com Deus. Meu irmão, é aquilo que tem gente que gosta de se enganar. Está tudo desmoronando, não está tudo bem, pastor.
tudo bem, mas cadê? Sumiu. Não cultua direito. Inconstante. Não é filho, qualquer coisinha já. E você está bem com Deus? Meu irmão, nós às vezes falamos Deus, nós amamos Deus. Uma pessoa que você ama ela, você quer ficar com ela todo dia. Uma pessoa que você ama ela, se você ficar um dia sem ver ela, faz falta. Quando viaja, então, ficaram até me zoando, hein, que eu estava com o cara meio assim, mas deixa ver. Faz falta. Então nós dizemos que amamos o Senhor, mas Deus entende, eu vou ficar em casa, não estou muito cansado. Aí Deus dá saúde, porta aberta, Deus prospera, Deus faz tudo. Aí a pessoa fica fazendo corpo mole, em constância. Aí na hora, como diz a Bíblia, vai construir a sua casa sobre a areia, porque a Bíblia diz que as 2 casas foram construídas. Jesus não disse que ele começou a construir na areia e a casa caiu na hora, não. O Jesus disse que as 2 casas foram construídas. Então tem gente que está construindo a sua vida na areia. Não, aqui ó, levantei a primeira parede, ó. Estou trabalhando, ó, tenho saúde, aqui ó, minha família, estou restaurado. Não sabendo ele que a Bíblia diz que a casa que estava sobre a areia, quando veio a tempestade, grande foi a queda. Isso é o quê? Falta de firmeza. Falta de constância. Então nós temos que ser constantes. Temos que ser firmes. Para que o nosso trabalho no Senhor não se torne em vão. Então o que vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro? E no final, como diz Jesus, perder a minha alma. Perder a minha salvação. Que vai adiantar eu até assinar, como eu já disse, até assinar o passaporte, fazer a oração confessando o Senhor, mas querer viver da minha forma, da forma que eu acho, não é nem que a Bíblia, da forma que eu acho que Deus está. Não, Deus não, já isso que eu sempre digo, Deus não vai mudar a palavra dele por minha causa. Não vai. Não fica a cara do pastor Valdeci, então eu vou colocar isso, que ele pode cometer esse pecadinho, que ele pode cometer esse deslize aqui, não. Deus não vai mudar a palavra dele por mim, por sua causa, não. A palavra dele vai continuar sendo a mesma. Jesus disse, céus e terras passarão, mas essas palavras não vão de passar, elas vão se cumprir na vida daquele que crê e também na vida daquele que não crê. É por isso que eu disse, tem gente que acha que o inferno não existe. Então tudo bem. No dia da viagem, no dia que a trombeta tocar, ou no dia que a senha for chamada, no dia que morrer. Mas para os crentes é descanso, porque dormir, quando você dorme, o que você acontece? Você descansa. Então por isso que quando o termo da Bíblia fala de dormir, os que dormiram, está falando daqueles que descansaram em Cristo, que morreram em Cristo. Porque quem morre em Cristo tem descanso. Eu já disse, vão para um lugar onde não há dor, não há tristeza, não há essa disputa que tem aqui na terra, não tem essa trairagem que tem aqui na terra, não tem esse monte de bagunça, não tem isso lá, não tem isso. Por isso, os que estão em Cristo, eles dormem, eles descansam. Ah, pastor, quem morreu não tem, você vai estar dormindo, pode esperar, não, tem ninguém, não, se morreu hoje, vai direto para o céu. Há uma discussão teológica, ah não, que quem morre depois está dormindo, não, vai para o céu. Vai para o céu. Jesus diz para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Céu é lugar, de descanso. Céu. O termo está paraíso para a pessoa entender que é como um paraíso, é um lugar de descanso, é um lugar de repouso. Não vai ter mais essa
picuinha que tem aqui embaixo, essa disputa que tem aqui embaixo, essa vontade de um querer puxar o tapete de outro, de um querer matar o outro para ter alguma coisa. Não vai haver isso lá. Então por isso que Jesus usa os termos paraíso, o termo dormir, descanso, para aqueles que estão em Cristo. Mas para aqueles que não estão em Cristo, que não assinaram o passaporte e não andaram de acordo com as normas para entrar lá, na nossa pátria. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. A nossa pátria está nos céus. A cidade santa nos espera. Mas Paulo vem dizendo: sede firmes e sede constante, para que tudo que você fez aqui no Senhor não seja em vão. Porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. E tudo gera um tempo. Tudo gera um tempo para receber o pagamento. Por isso, Paulo diz que o nosso trabalho não é em vão. A gente trabalha, né, secular. Você tem um tempo que você está trabalhando, mas no decorrer dos 30 dias vai ter um pagamento, vai ter uma recompensa pelo seu trabalho. E no Senhor é assim, também tem um tempo. Ah, quando, pastor? Não sei, irmão. Quando eu vou receber aqui? Não sei. Mas o certo é que vai acontecer, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Então continue trabalhando a sua fé. Continue firme no Senhor. Seja uma pessoa constante. E não esqueça de assinar o passaporte. Olha o que a Bíblia vai dizer, por isso que eu estou dizendo, é que eu ia ler aqui Romanos, capítulo 10, verso 9, vai dizer dessa maneira. Olha como assina o passaporte. Mas diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, então tem ressurreição, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Carimbou o passaporte, bem claro. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então tem que confessar. Chegou na idade da razão, tem que confessar. Hoje é quanto mês? 6. 7 dias. Hoje é 7. Hoje é 6 ou 7? Então hoje é 6. Isaac tem quantos dias? 17, né? 23. Então, Isaac tem 17 dias para assinar o passaporte. Não, mas não, tem que assinar o passaporte. Completar 12 anos. 12 anos. Isaac vai tomar a decisão dele de confessar o Senhor Jesus, começar a fazer estudo, porque em dezembro tem batismo aqui. E que Oxalá queira o Senhor que não só Isaac, mas que outras pessoas se decidem em descer as águas do batismo em nome de Jesus. Que assinem também e carimbem o passaporte. Amém? Amém. Amém?